Olá, sou Nereide Santa Rosa, escritora brasileira e CEO da Underline Publishing, uma editora norte-americana voltada para os autores em língua portuguesa ao redor do mundo. Estamos aqui hoje com 4 autoras do nosso catálogo que vão responder algumas perguntas para vocês. São elas: Heloísa Schulman. Boa tarde e muito obrigada por estarmos aqui juntos, pelo convite. Isabel Ricardo. Boa tarde, mas estou muito entusiasmada por estarmos juntos. Márcia Candeva. Olá. E Regina Drummond. Oi, Nereide. Oi, garotas. É uma alegria estar aqui com vocês. Nós vamos bater um papo bem gostoso e vamos contar tudo dos nossos livros para esse pessoal que vai curtir a Feira de Bolonha. Isso mesmo, muito bom. Nós vamos começar. Eu quero que vocês façam uma apresentação das suas obras, da sua biografia, das suas propostas como escritoras. Sou Márcia Candeva. Sou do povo Mágua Cambeba. O povo está localizado no Alto Solimões, Amazonas. E estou falando diretamente do estado do Pará. Sou poeta, escritora, compositora, ativista da causa indígena e ambiental. E o que me traz aqui é falar sobre literatura indígena. E eu apresento o Kumissa Genó, narrativas poéticas dos seres da floresta. Lançado em 2021 pela editora Underline Publishing, o livro traz contos referentes às encantarias Matinta, Curupira, Mapinguari, Boto, Iara. E o que é melhor, ele traz a ilustração do meu filho Carlos Augusto, de 12 anos, uma criança autista nível 2, que fez a capa e também desenhou o que o livro traz de ilustração dentro, acompanhando os contos. Vamos lá, Heloísa. Então, eu sou brasileira, eu sou autora, comecei a escrever em 1995. Escrevi sempre os livros que eu escrevi sobre a minha vida. Eu sou uma contadora de histórias. Nesses últimos 37 anos, eu tenho navegado pelos oceanos do mundo e já dei 3 voltas ao mundo. É isso mesmo, no nosso próprio veleiro. A primeira volta ao mundo demorou 10 anos, a segunda volta ao mundo demorou 3 anos e essa última volta ao mundo demorou 2 anos. E na primeira volta ao mundo nós saímos em 1984 até 1994, nós tiramos os nossos filhos da escola, meu marido e eu, colocamos dentro do barco e nós tornamos a nossa aventura junto com os nossos filhos, inclusive educando os nossos filhos. Na segunda viagem, nós levamos a nossa filha Cat, que tinha 5 anos, e até os 8 ela viveu dentro do veleiro também, aprendendo até a ler e escrever a bordo. E nessa terceira viagem, nós fizemos em 2 anos, junto com vários tripulantes e meu marido e meu filho mais novo. Então, dentro da nossa família, eu sempre gostei de contar histórias. E as histórias que eu conto são dessas viagens, são dessas expedições, das descobertas, das amizades, dos lugares que a gente visita e, consequentemente, a cultura, as lendas, a alimentação, a música. Então, eu, na realidade, comecei escrevendo diários de bordo que se tornaram livros. Escrevi já o primeiro livro da primeira expedição, chama-se 10 anos no mar, obviamente. O segundo livro chama Em Busca de um Sonho, que é o da segunda viagem, e o da terceira viagem é A Expedição Oriente, que tenho aqui. É um livro que relata a expedição que nós fizemos e que foi em lugares como a Antártica, foi em lugares como a China, deu uma volta ao mundo na rota dos antigos navegadores chineses. Então, nós fomos buscar esses lugares para conhecer, né? E, assim, muitos lugares lindos e emocionantes, né? Um fato
que aconteceu na nossa vida, e eu costumo dizer que o oceano tem dado para a gente uma vida maravilhosa, de muitas aventuras, mas o oceano também nos deu uma filha. Nós encontramos na Nova Zelândia um casal, ela era brasileira e ele neozelandês, e que voltaram para o Brasil para viver, e tinham uma filha pequena, Catherine. E esta filha deles, que eles não sabiam na época, os dois eram soro positivo. Ela tinha sofrido um acidente, a mãe, a Jeane, e quando Cat tinha 2 anos, ela faleceu. E o pai, sem condições de criar essa filha, ele era engenheiro petroquímico, viajava muito, nos deu a filha dele para criar. Então, nós adotamos Cat, e ela também era soropositiva, e ela viveu conosco 11 anos. Imagina, deu uma volta ao mundo, era uma menina muito inteligente, que gostava muito de aventuras, mas infelizmente, ao completar 14 anos, ela passou desse plano e se tornou uma estrelinha no céu. E esse livro que eu escrevi sobre ela, que chama-se Pequeno Segredo, é um livro que eu escrevi como uma terapia para parar a dor de uma perda e contar a história da minha filha. E esse livro se tornou inspiração, inclusive, para que meu filho fizesse um filme que representou o Brasil no Oscar de 2017. Então, Cat veio morar com a gente, veio viver com a gente, uma existência de muito amor, de muito, assim, cuidados, obviamente, pela doença, mas nada impediu que ela vivesse uma vida plena. Navegou, ela gostava de navegar, ela gostava de mergulhar, inclusive. Então, Cat viveu com a gente. E eu fiz esse livro sobre a vida dela, um livro totalmente diferente, contando histórias, obviamente, mas totalmente diferente dos outros livros que contava somente aventuras e muitas emoções. E depois que eu escrevi o último livro, Expedição Oriente, a Nereide e eu nos juntamos, conversando, e decidimos fazer um livro para criança. Ela falou, por que você não conta uma história dessas para as crianças? Porque são tantas lendas, tantas aventuras que as crianças vão gostar. E foi assim que nasceu o livro As Aventuras de Formiga e Capitão. Meu apelido é Formiga. Todo mundo pensa porque eu gosto de doce. Não, não é. Meu filho, Pierre, meu filho mais velho, ele tinha uns 5 anos, e ele me via correndo de um lado para o outro, sempre fui muito agitada. Ele dizia assim, você parece a formiga atômica, você não para. E começou a me chamar de Formiga. E aos poucos foi toda a família me chamando de Formiga e o apelido ficou. Então, esse livro é a história de Formiga e Capitão. Ele é todo ilustrado, é um livro divertido, é um livro educacional, né? E ele é todo ilustrado com fotos reais, né? Que são feito um processo para torná-lo assim bastante ilustrativo. Então, conta as histórias, as lendas, as baleias, os animais marinhos, né? Então vai contando as nossas aventuras em Bornéu com os orangotangos, conta também as histórias da Cat, conta uma história muito interessante de uma garrafinha que nós jogamos no mar, numa noite que tomamos um vinho, jogamos no mar, e essa garrafa vai encontrar um amigo numa ilha que nós vamos conhecê-lo 17 anos depois. Então, é um livro assim que as crianças desse infanto-juvenil, na faixa de 7 a 12 anos, se interessam muito. E, na realidade, eu contei a história para os meus netos. Eu tenho 5 netos, e então eles estão nessa faixa etária, os mais novos, os gêmeos, estão com 8, os outros estão com 12. Então, eu começo contando o livro como se eu contasse a história para eles. Foi uma maneira de mostrar para eles como é essa vida que eu vivo, resumida no livro.
Pena que não deu para contar muito mais, mas as partes mais interessantes estão aqui. Então, lendas, fantasmas, navios fantasmas, né? Os orangotangos na selva de Bornéu. Então, cada capítulo foi escolhido com muito carinho para contar essa história. Então, esse aqui é o último lançamento, o ano passado, em 2020, né? Em plena época da pandemia. É o livro com Nereide. Foi também publicado pela Underline Publishing e agora vai ser traduzido para o inglês. Então, gente, se vocês quiserem presentear as crianças com uma aventura de volta ao mundo, esse é o livro certo para elas. Excelente, muito bom, perfeito, muito interessante tudo que você contou e relevante para o nosso público. Agora eu vou chamar a Isabel Ricardo. Isabel? Olá, eu sou Isabel Ricardo, sou portuguesa, portanto eu sou da Nazaré, mas atualmente vivo em Lisboa. Eu escrevo para crianças, para jovens e para adultos já há muitos anos, comecei aos 11 anos. O meu primeiro livro publicado era um livro de aventuras, que era com 8 jovens e, portanto, foi na altura das férias do verão que eu decidi escrever um livro de aventuras, porque eu gostava já muito de ler e escrever. O livro que eu vou mostrar, que saiu, portanto, fez grande sucesso em Portugal, é a coleção Os Aventureiros. Os Aventureiros são 5, são os irmãos Tojo e Daniel, que vivem na Nazaré, e os outros 2 irmãos, que são primos deles, é a Bia e o Cris, que vivem em Lisboa. O quinto aventureiro é o Corvo João, que pertence à Bia e consegue imitar tudo e todos com a maior perfeição, originando as situações mais hilariantes. Então, este primeiro livro que eu mostrou da Nazaré teve que ser passado lá, claro. E então fala de umas grutas onde desapareceram pessoas, fala também de um submarino alemão que está afundado na Nazaré. Portanto, a Nazaré é aquela praia que é muito conhecida internacionalmente porque tem aquelas ondas gigantescas. E então, nesta primeira aventura, os aventureiros vão envolver-se com 2 perigosos homens que vão andar à procura de um CD misterioso e vão fazer tudo para lhe deitar as mãos. Esta coleção fez sempre muito sucesso em Portugal, não só para as crianças, como para jovens e para adultos. Tem a particularidade de conseguir conquistar diversas faixas etárias. E também tem uma função pedagógica, porque, além de cativar os mais novos para a leitura, divulga o património histórico e cultural de Portugal. Cada livro, que já vai em 14 volumes, cada livro é passado em determinada parte de Portugal. Só há um que é passado a bordo de um navio de cruzeiros. Este saiu há pouco tempo, saiu em março pela Underline Publishing. Obrigada à Nereide por esta oportunidade. Foi sempre um sonho muito, muito querido meu conseguir que os meus livros saíssem em inglês. Acho que era muito importante. Há tantos leitores, há tantos países que falam inglês que acho que será do gosto deles quando eles conhecerem estes aventureiros. Eu também escrevo para os mais pequenos. Isto porque eu faço sempre muitas sessões de incentivo à leitura, tanto em escolas, em bibliotecas. E uma vez em que estava numa feira do livro, apareceram lá muitos miúdos para autografar os livros dos aventureiros e alguns traziam os irmãozinhos mais pequenos desatrelados. Apareceu lá um miúdo que devia ter uns 4 anos, apareceu-me com o livro do Nod para eu autografar. E eu disse que não podia autografar esse livro, que não tinha sido eu a escrever. E ele ficou muito ofendido, olhou-me mesmo nos olhos e perguntou-me se eu não gostava também dos miúdos mais pequenos, mas estava mesmo indignado. Então, a partir daí, eu decidi escrever livros para os mais pequenos, porque eu estava mais à vontade a escrever para os meninos um bocadinho mais crescidos. E então, saiu este livro, que é O Fantasma das Cuecas Rotas. Quando eu vou às escolas, quando os miúdos ouvem o nome, começam logo a rir às gargalhadas. É sobre um fantasminha muito brincalhão que um dia, a escorregar no corrimão do casarão assombrado onde vivia, rompeu as cuecas. Ora, a partir dali, os outros fantasmas começaram todos
a chamar-lhe Fantasma das Cuecas Rotas, e ele começou a sentir-se muito infeliz porque percebia que eles estavam sempre a tropeçar dele. Portanto, este livro aborda o tema da diferença e para mostrar às crianças desde pequeninos que não devemos fazer distinção nas outras pessoas que são um bocadinho diferentes de nós, e para mostrar que somos todos diferentes, mas ao mesmo tempo somos todos iguais. E então com este livro iniciei 2 coleções, a coleção dos Contos Marotos com vários outros livros, e também a partir dos Aventureiros publiquei Os Guerreiros da Luz, que é com 3 crianças destinadas a salvar o mundo de uma criatura das trevas. São com 3 guerreiros, um que nasce em Portugal, que é a Sofia Gama, um rapaz que nasce no Brasil, que é o Lucas Cabral, e o terceiro guerreiro é um rapaz que nasce em Angola, é o Fernão Dias. Portanto, é uma coleção também muito especial. Mas o meu primeiro livro publicado foi A Floresta Encantada. Eu esperei 16 anos para publicar o primeiro livro. Eu, como disse, escrevi o primeiro livro aos 11 anos e a partir dos 13 anos comecei a enviar os livros escritos à mão, em cadernos, para as editoras. Claro que não me ligavam grande importância, mas depois tantos livros mandei que eles começaram a responder-me e a incentivar-me a continuar, porque era mesmo muito intuita. E em Portugal só eram publicados os livros infantis juvenis da Enid Blyton. Então os portugueses, as editoras portuguesas, achavam que não se podiam arriscar a lançar uma autora portuguesa naquele estilo literário que não sabiam se venderia ou não. Portanto, o primeiro foi então A Floresta Encantada, que deverá sair pela Underline Publishing até o final do ano, que é uma fábula com uma mensagem ecológica para incentivar os livros desde pequeninos a respeitarem a natureza e os animais. Depois, a partir daqueles livros dos mais infantis, eu decidi que queria mesmo acompanhar os leitores desde pequeninos até crescidos. E então tem sido um percurso mesmo maravilhoso, porque encontro miúdos que conheci quando tinha 5 anos, alguns, por exemplo, já andam na universidade, continuam a comprar os meus livros infantis mesmo, e os romances históricos, os outros romances que eu tenho, e tornam-se leitores de tal maneira fiéis que compram os meus livros todos, mas que não seja para a idade deles. Depois compram também para oferecer aos sobrinhos, aos filhos. E eu tenho sempre uma relação de proximidade muito grande com os leitores. Por exemplo, Heloísa, quando estou a autografar os livros, eu coloco sempre o meu número de telemóvel. E há um escritor cá, português, que é muito conhecido, que é o escritor Alexandre Honrado, que numa vez numa conversa entre nós disse que eu não tinha os parafusos todos na cabeça, porque não se dá o número de telemóvel às crianças. Mas eu nunca tive nenhuma situação esquisita. Portanto, eles mandam mensagens de parabéns, de Feliz Natal, de Páscoa, e fico muito feliz sempre por ver o retorno deles. Portanto, é muito importante para mim. Portanto, eu sinto muito feliz porque faço aquilo que eu gosto. Eu sou dos poucos escritores em Portugal que só vivo dos livros, eu só escrevo, desde 1993, que foi quando saiu A Floresta Encantada, e tenho uma emoção enorme cada livro que sai, então fico entusiasmadíssima como se fosse o primeiro. E então, com estes dois em inglês, então fico entusiasmadíssima também. O terceiro livro, que saiu agora há poucos dias, em maio, no final de maio, pela Underline Publishing, é o Em Busca do Mapa Perdido, que também é muito especial, fez grande sucesso cá, e é o primeiro de uma trilogia intitulada Porto do Grau. Então, o livro começa no dia 13 de outubro de 1307, que calhou uma sexta-feira, e foi o dia do maior ataque surpresa de todos os tempos. Foi organizado pelo rei francês, dessa altura, com o apoio do Papa. E o objetivo deles era aprisionarem e matarem cerca de 15.000 templários. Então foi considerado dia de azar para os templários. Por isso, o sexta-feira 13 é considerado dia de azar. Depois há um templário jovem que consegue escapar de Paris no dia do ataque, que é o Jean-Luc, que consegue escapar na posse de um objeto muito valioso, que é um mapa com a localização do tesouro dos templários. Era esse o motivo para o rei francês querer aprisionar os templários. Ele vai refugiar-se no único país que não obedeceu à ordem do Papa, foi o rei Dom Dinis, que além de proteger os templários portugueses,
dava refúgio a todos os templários estrangeiros que aparecessem em Portugal. Então, depois o mapa vai passar de geração em geração, até que chega à atualidade, e é com 4 jovens, que é o André, a Inês e o Miguel, que vão passear a Sesimbra e vão conhecer uma órfã muito misteriosa, que é a Sara Santiago, e eles vão acabar por envolver-se com uma quadrilha internacional que anda em busca do mapa perdido. Infelizmente não tenho aqui a capa para vos mostrar, que ela está espetacular, deve estar quase a receber o livro, portanto falei só um bocadinho, principalmente destes 3 livros, porque é estes 3 livros que estão a ser publicados agora pela editora americana. Mas muito bom, excelente. E você comentou que 2 deles tiveram o apoio, né, da Digilab, e do Instituto Camões, para que fossem traduzidos para o inglês. Isso foi uma conquista sua, né? Foi isso mesmo. Portanto, a tradução, os livros eram grandes e eu concorri a um programa do Instituto Camões e da Direção-Geral das Bibliotecas dos Livros e dos Arquivos, e então consegui o apoio à tradução, e foi uma emoção enorme para mim e para a Nereide também, e é sobretudo prestigiante, porque o Instituto Camões é especial, tá? Como a Digilab, foi uma vitória muito grande para mim. Foi exatamente, foi muito importante para nós também o reconhecimento do seu trabalho e da qualidade do livro. Parabéns. E agora vamos ouvir Regina Drummond. Uau, gente, depois coisas maravilhosas que nós ouvimos aí, eu vou ter de usar o meu lado inventadeira de história para conseguir contar alguma coisa legal para vocês também. Eu nasci numa família que comia e bebia livros e acabei me tornando uma mentirosa profissional. Não acredite em tudo que eu conto não, tá? Porque tem hora que nem eu mesmo sei o que eu vivi, o que eu inventei. Muito cuidado com tudo que você fala perto de mim, porque se eu gostar da frase, vai pro livro. E assim a gente se diverte. Livro, para mim, é diversão. Eu acho que é muito importante que eu aprenda alguma coisa, mas principalmente que eu me divirta. Então, quando eu escrevo, eu gosto de também me divertir, porque aí eu vou passar esse prazer para as pessoas que estão lendo. É uma coisa muito interessante como a gente passa tudo. Teve uma vez que eu ri muito, eu estava escrevendo um livro, é um livro meu bem famoso, chama Destino Transilvânia, e é literatura de fantasia, e tem uma hora que eu quis falar umas coisas lá, e a minha editora, quando leu, escreveu no cantinho para mim: Regina, pare de enrolar, porque o leitor percebe. E eu ri demais. E é uma verdade. Bom, eu vou mostrar para vocês alguma coisa que eu escrevi. Eu nasci em Minas Gerais, mas moro atualmente na Alemanha. Eu casei com um alemão, mas meu pé está no Brasil. Então eu digo que eu moro em algum lugar entre Munique e São Paulo. Um pé lá, outro cá, porque eu vivo viajando, quer dizer, quando não tinha pandemia, e para atender os meus leitores, para falar com o meu público, que é uma outra coisa que eu amo de paixão, né? Contar histórias. De vez em quando eu faço também umas traduções de inglês, francês e alemão. Eu tenho paixão por línguas e literatura, claro, e foi que eu estudei, então eu me divirto traduzindo, mas eu gosto mesmo de escrever as minhas histórias, principalmente de terror, de fantasia, de vampiro, de bruxa, de fantasma. E aquele famoso que eu amo de paixão, parece, mas não é. Então, eu levo o meu leitor a pensar uma coisa que, na verdade, é outra completamente diferente. Esse é um livro que eu escrevi para Underline. Ele foi publicado em inglês. E aqui tem uma história desse tipo, que é uma das que eu mais curto na minha vida, porque é uma mulher que vê um monstro. E são páginas e mais páginas, ela desesperada com aquele monstro. E eu não vou contar que era um monstro, né? Porque vocês vão ter que descobrir. São 5 histórias falando de mulheres.
Elas são todas 5 de literatura fantástica. Uma delas, A Boneca de Porcelana, é uma história que eu considero assim horrível. Quem já ouviu falar em plastinação sabe o que eu estou falando. Plastinação é um método de conservação do corpo humano. Eu não vou dar muita dica, assim, digamos, técnica, não. Mas é um método, depois vocês vão descobrir tudo no meu livro. É uma técnica de conservação do corpo que deixa o corpo perfeito. Só que você tem a impressão que a pessoa está viva, né? Só que ela não está viva. Então, para mim, a coisa mais horrível da face da Terra deve ser, sabe, essas pessoas que ficam doentes e ficam na cama e não veem nada, veem tudo, ouvem tudo, mas não participam de nada. Então, eu imaginei uma pessoa assim, plastinada. E isso deve ser um terror. Então, vocês vão ter que sentir o que ela sentiu e vão ter que imaginar aqui no Daisy Dolls Don't Break. Mas tem mais. Elas são 5 histórias para deixar qualquer um acordado a noite inteira. Que é uma coisa que eu adoro fazer com vocês. Insônia, ai, que delícia! Monstros na beira da cama. Mas nem só de monstros vive uma escritora. Quer dizer, esse aqui também é de uns monstrinhos simpáticos. Saci, Yara, o Boto. Aventuras no Folclore Brasileiro conta histórias de 8 seres fantásticos, só que não é aquela história que você já conhece. Você sabe quem é o Saci, não sabe? Então não preciso te contar de novo. É o Saci vivendo uma aventura diferente. Então, as personagens são aquelas que você conhece, mas elas estão curtindo outras coisas. Meu livro mais recente fala da pandemia, mas de um jeito que não fique datado, né? Então não fala na pandemia de fato, só insinua. Quem viveu sabe, quem não viveu pode pensar que foi qualquer outra peste semelhante. E foi ilustrado pela premiadíssima Thaís Linhares. É um livro, eu fiquei muito encantada, ele é super inclusivo, eu gostei muito desse livro, das ilustrações nesse sentido. O mundo pela janela. São as crianças presas, olhando o mundo pela janela. E no fim, ela descobre, quando ela abre um livro, ela abre também uma janela para o mundo. Tem este aqui, foi um livro finalista do Prêmio Jabuti, esse já mais gordinho, e conta uma história que todo mundo me pergunta como é que é. Como é que é morar na Alemanha? Aí eu escrevi esse livro para contar como é que é morar na Alemanha. Só que não é a minha experiência. Eu já vim para cá bem mais velha, casada, quer dizer, eu casei com um alemão, por isso eu vim para cá, mas não vivi as coisas que eu conto nesse livro, não. Quando eu vim para cá, eu fui estudar alemão, e as minhas colegas, sim, viveram milhões de coisas interessantes. Muitas eram au pair média e vinham para aprender o idioma, trabalhar em casa de família. E acontecia muita coisa com elas. E são principalmente as histórias delas que eu conto aqui na pele da Vanessa. Crimes e Castigos é um livro bem moderno. Ele foi escrito com outros autores, também gente bem conhecida aqui no Brasil, e conta histórias de internet, de feminicídio, então de temas bem modernos. É bem legal também, são histórias curtas. A minha conta uma história que eu li no jornal, eu fiquei muito impressionada. Claro, a fantasia é minha, só o tema, que foi o jornal que me deu. Que é a história de uma professora que teve o seu celular invadido. Um aluno, pegou uma foto íntima dela e mandou para todo mundo. E vocês sabem o que aconteceu? A escola pediu que a professora se demitisse. Quer dizer, é uma inversão de valores absolutamente fantástica. Então, são temas para discussão, assim, também bem modernos. Esse também é um filhote novo e conta histórias de como os animais amam seus filhotes. Porque todo mundo não ama igual, né? Principalmente no reino animal.
Tem bicho que nem liga pro filhote. Tem uma cobrinha quando ela nasce do ovo, se ela não sair correndo, a mãe come. Então, é sobre isso que eu falo aqui. E o meu versinho predileto é o da abelha rainha, que fala assim: nunca pode a mamãe abelha rainha beijar toda noite cada filhinha. São 100.000 meninas na colmeia e só uma mãe, faz ideia? Então, são versinhos bem engraçadinhos, bem gostosos. 3 novos também da editora Elo, que eu nem vou, aqui é um reconto, né, das histórias de Andersen, e aqui também é em versos, e esse também é para a criançada maiorzinha, tipo 11 anos, conta como pano de fundo a história do dinheiro e da moeda no Brasil e no mundo. Eu tenho uma coleção de moedas, e as que eu mais amo são as minhas moedas fake, a moeda de Pompeia, a moeda carbonizada, claro, mas tudo fake, tudo de mentira. A moeda que eu comprei em Petra, né, na Jordânia, também, daqueles mais antigos tempos, então é bem legal também. E eu quis passar essa paixão para os meus leitores. Morte na Neve foi traduzido em alemão e, nem preciso dizer, o título já contou tudo para vocês. É gente morrendo sem parar. E como descobrir quem está morrendo? São 2 recontos, tradução e adaptação, Romeu e Julieta e Os Três Mosqueteiros, que eu fiz para a editora Girassol e para a editora do Maurício de Souza. Então, o Maurício ilustrou com as personagens da Mônica os 2 livros. Eu sou apaixonada por gato. E tenho, então, este livro aqui, 1000 e tantos gatos. É uma gataiada que não tem fim. As gateiras de plantão ficam apaixonadas. Para ninar os pequeninos com carinho, é um livro bem diferente. Ele parece um calendário, ele para de pé. E para contar a história, você vai virando assim, como se ele fosse um calendário. A ideia é a seguinte: aqui está a história. Então, eu leio a história para uma criança que está do lado de cá. Sabe? Eles estão sempre falando, deixa eu ver o desenho, deixa eu ver o desenho. Então, aqui, o desenho está sendo automaticamente mostrado enquanto eu leio a história para a criança pequena. E assim, mostrei um pouco da minha obra, são 140 livros. Dá para fazer uma festa de livros. Verdade, é verdade. Nossa, você tem um catálogo super, só pode ter resultados maravilhosos, com certeza. E é uma honra você estar conosco. Obrigada, a honra é minha estar aqui. Muito bom. Então, nós vamos agora iniciar uma rodada de perguntas, apesar de que muitas perguntas aqui vocês já fizeram já deram as respostas, não? Mas vamos Nem lá. Sempre. Nem sempre, Nereide. Se perguntar para o escritor, a gente tem sempre 1000 coisas para contar. Né? É verdade, com certeza. Nossa, assunto não falta. Então, vamos lá. Eu gostaria só de saber um pouquinho de vocês. Por que escrever para criança? Por que escrever para criança e jovens adultos? Que é o foco da nossa feira de livros em Bolonha. Primeiro, Luísa, você já falou alguma coisa, mas pode complementar. Olha, eu nunca tinha pensado em contar as histórias para as crianças em livros. Lógico, obviamente, que contei milhares de histórias para os meus filhos, depois para a Cat, inventava histórias, e ela também me ajudava a criar os personagens, e era muito divertido. Então, era sempre contando as histórias. Mas, a partir do momento que essa última expedição, eu já estava com os netos também, já tinha um tempo melhor, e foi com a parceria da Nereide, que falou, você não quer escrever esse livro para criança, que é o livro da Expedição Oriente? Escolher histórias para a gente contar para as crianças, porque é fascinante. E, lógico, é um livro que tem não só lendas, mas é também muito divertido dos momentos que a gente passa nessa expedição. E foi assim que surgiu a ideia de escrever o livro
em que eu conto as aventuras da formiga e do capitão. Então, este é o meu primeiro livro infantil, infanto-juvenil, e olha, já deu vontade de contar milhares de histórias novas em outros livros. Verdade. E escrever para criança, ela tem um quê diferente, você tem que ter uma linguagem diferente, adequada. Não é fácil, não é fácil. Eu tenho mais de 80 livros publicados para criança e jovens, e eu sei bem como é que as dificuldades, como você cativa a criança, porque realmente ela é super sincera. Quando ela gosta, ela gosta. Se não gosta, ela fala. Então, escrever para criança é um desafio constante. E cativá-la é mais ainda. E o prazer é enorme quando elas adoram, folheiam, que nem esses livros que vocês apresentaram. Né? Isabel, respondendo a pergunta, por que, então, escrever para criança? O que te levou a isso? Eu acho que nasceu comigo o gosto de criar histórias. Eu já fazia mesmo, antes de saber ler e escrever, já inventava histórias. Eu pegava nos livros da minha irmã, que é 7 anos mais velha do que eu, os livros escolares, ia para a janela e inventava histórias e personagens com princípio, meio e fim, aos 3 anos de idade. É claro que as pessoas achavam aquilo muito, ficavam muito impressionadas a pensarem que já sabia ler e escrever. Então, em casa dos meus pais não entravam livros sem ser os escolares, eu cresci sem que me lessem uma história. Normalmente, todos os escritores que ouço falar dizem que tinham muitos livros em casa, que eles leram histórias. Eu nunca tive ninguém que me lesse uma história. Então foi só na festa de aniversário de uma amiga, quando eu tinha 9 anos, é que lhe ofereceram um livro dos 5. Eu fiquei de tal maneira empolgada que eu peguei no livro e estive a lê-lo até ao final durante a festa. As minhas amigas estiveram divertidas todas a brincar e a comer os doces, e eu estive a ler o livro. E então fiquei de tal maneira entusiasmada que descobri que havia lá uma biblioteca na Nazaré. Inscrevi-me às escondidas dos meus pais, porque eles não nos deixavam, como disse, não deixavam entrar livros sem ser os da escola. E, portanto, os livros que eu gostava mais eram os livros de mistério e aventura. E li várias vezes, devorei os livros todos da biblioteca, li às vezes mais do que um, e depois, mais do que uma vez, cada livro. Depois chegou a uma altura que eu já não tinha mais livros para ler, então decidi, para ter mais livros de aventuras, tinha que escrevê-los eu. E então foi nessas férias do verão, quando eu já tinha esgotado os livros, que eu decidi escrever um livro de aventuras com jovens para ver qual era o resultado, se eu gostava mesmo. E então diverti-me imenso, e foi aí mesmo que eu descobri que era mesmo aquilo que eu instintivamente já sabia, era mesmo aquilo que eu queria fazer. Então, a partir desse dia, nunca mais parei. Portanto, eu comecei com esse livro dos aventureiros e atualmente tenho 30 livros para crianças e jovens e tenho 6 romances históricos para adultos. Foi mesmo por já não ter mais livros e por ser mesmo aquilo que eu adorava escrever e ler. Os meus pais, quando se aperceberam que a filha, além de gostar de ler, gostava de escrever, ficaram com um desgosto enorme, porque achavam que eu não era normal. Eu tive de batalhar muito para conseguir, porque eu recebi muitas negativas devido à minha idade, como eu estive a falar, mas nunca desisti. Mas os meus pais estavam sempre a criticar-me, porque achavam muito estranho. A filha de um pescador a ser escritora, portanto, eu vivia num meio pequeno e então não era normal uma miúda querer ser escritora. Nossa, pois é, a sua história pode virar um livro, um exemplo para muitas pessoas, porque tantas jovens não conseguem, gostariam de escrever, né? Gostariam de publicar, pelo menos escrever e colocar para fora ali o seu conhecimento, as suas vontades, as suas alegrias, sua imaginação. E, às vezes, a família não incentiva ou até, como você diz, critica. Então, a sua história é inspiradora. Regina, um pouquinho da sua fala. Então, eu nasci numa família que comia e bebia livros. Eu nasci no meio dos livros. Todo lado que eu olhava só tinha livro.
e todo mundo falando de livro. Até hoje, eu e a minha irmã ficamos horas no telefone e falamos 90% do tempo a gente está falando de livro. Mas aí eu já vou falar uma coisa, tá, Isabel? Isto não quer dizer nada. Sabe por quê? Eu tenho 50 primos e só eu sou escritora. Então, isso é uma coisa que você recupera. Então, não tem importância. É para depois de grande. Mas eu, desde pequena, queria ser escritora e escrevia poesia. Né? Acho que todo mundo começou com poesia na vida. Né? Eu publiquei a minha primeira poesia aos 12 anos, num mural da Biblioteca Pública de Belo Horizonte, onde eu morava. E sempre quis escrever. Eu escrevia, digamos assim, para mim mesma, né? E foi crescendo. Aí chegou lá pelas tantas, quando eu já tinha uns 20 e poucos anos, um tio do meu primeiro marido falou para mim: você gosta de criança, você gosta de escrever, por que você não escreve para criança? E aí eu escrevi uma série de contos, mandei para ele, e ele gostou, e ele providenciou a publicação do meu primeiro livro, que cá entre nós é um coitado horroroso, sob todos os aspectos. Mas eu gosto dele porque foi o primeiro, né? Se não fosse ele, os outros não teriam vindo, quem sabe. E eu tenho paixão por criança. É uma paixão, assim, eu fico realmente... Vejo criança, eu fico babando. Para mim é a coisa mais linda da face da terra. E eu escrevia só para criança. Aí as crianças começaram a me cobrar: por que você não escreve para a gente? Agora eu cresci e não tem mais nada. E aí eu comecei a acompanhar a faixa etária dos meus leitores. Mas eu só cheguei até jovem. Já fiz coisa um pouquinho mais para adulto, assim, mas eu não acho muita graça. Eu acabo sempre caindo naquele mundo, porque a coisa que eu mais amo na criança é que tudo que a gente fala eles acreditam. E vocês já sabem que eu sou uma mentirosa profissional. Então fechou assim, redondinho. Tá certo, tá certo. Essa é uma mentirosa profissional, olha só. Tá bom, ok. E assim, e na criança, tudo que a gente planta vinga. Isso é uma delícia. Você pode passar uma porção de conceitos, de ideias, de filosofias, né, pelas suas personagens. Você não está falando nada claramente e eles captam isso. Então, essa coisa também me encanta na criança. Adulto não, adulto é cabeça dura, a criança é toda aberta para o mundo. Isso para mim é fascinante. É verdade, você falou. Sem dúvida, sem dúvida. Então, a próxima pergunta é exatamente isso. O que vocês esperam do seu leitor, né? Que ele se divirta, que ele fique triste, que ele se incentive novas leituras, a escrever. O que vocês pensam sobre isso? O que você espera do seu leitor? O objetivo maior do livro é o convite. O convite ao pensar crítico e reflexivo sobre a nossa pegada ecológica no planeta, ao nosso comprometimento com a natureza, a defesa dos direitos da natureza. Nos convida a um pensar e a um pertencimento, criando identidade com o nosso lugar, com o lugar em que vivemos, com uma praça, com uma árvore, com um rio, sentindo que a natureza tem seu espírito e que se comunica com a gente. Como povo originário, nós, aqui na Amazônia, resistimos a todo tipo de agressão, porque agredir a natureza também é agredir a nós, povos originários que dependemos dela e vivemos debaixo do seu manto verde. Somos defensores da natureza? Somos a própria natureza. Por isso é importante uma árvore em pé, por isso que é importante um rio correr livre de poluição, por isso que é importante a terra continuar sendo essa mãe geradora da vida sem agrotóxico e sem poluição. E a gente convida você a fazer parte, a ser natureza, a sentir esse pertencimento e a valorizar a natureza que há dentro de você. E o Comissa Genó está aqui para te convidar, através de seus contos, a essa grande viagem ao coração da Amazônia, levado pelas encantarias. Então, se
puder, leia Comissa Genó, Narrativas Poéticas dos Seres da Floresta. Chito Munir e Kiato Kamutuni, Manier Pipa Waindi. Luísa. Olha, eu espero do meu leitor de que, ao ler o livro, ele sinta uma sensação assim, de eu também posso viver uma aventura, eu posso sonhar para alcançar essa aventura. Como que eu posso crescer para me tornar um explorador, um navegador, uma pessoa aventureira, seja lá qual for o tipo de aventura que essa criança quer se tornar. Eu fui inspirada também através dos livros de Júlio Verne, quando eu era pequena. Então, a minha inspiração em ler Júlio Verne me levou a viajar pela Lua, a dar volta ao mundo de balão, a várias situações do mundo que eu vivia sonhando. E isso foi um incentivo para que eu me tornasse uma aventureira, né? Quando comecei a velejar, eu e meu marido não sabíamos nada, tivemos que aprender. Então, assim, todas as nossas viagens a gente vai aprendendo cada vez mais, não só a geografia, a história, a cultura, tudo, a ciência. Então, eu gostaria muito que a criança que lesse os jovens Aventuras da Formiga e o Capitão pensasse nisso. E eu até falo, você pode realizar os seus sonhos, porque todo mundo gosta de sonhar, mas você tem, lógico, que trabalhar para isso, você tem que estudar, você tem que conhecer o assunto, mas todo mundo pode realizar o seu sonho se realmente tem essa vontade. Então, eu gostaria que as crianças que lessem As Aventuras do Capitão e da Formiga sonhassem mais e que realizassem os seus sonhos. Perfeito, é isso que nós queremos. Crianças criativas, imaginativas e felizes, né? Felizes. Exatamente. Isabel, suas palavras. Eu espero que o leitor se encante e sinta o mesmo entusiasmo que eu senti quando lia bons livros. Para mim, os livros sempre foram mágicos. Proporcionaram-me sempre uma sensação maravilhosa de descoberta, de viagens, de sensações e sentimentos, e sinto a mesma magia desde sempre, portanto não se alterou ao longo dos anos. E eu quero sempre transmitir essa emoção aos meus leitores desde pequenos, porque o amor pelos livros pode ser contagiante, sobretudo quando causa grande entusiasmo, ao ponto de ser transmitido pessoa a pessoa. Para mim é muito importante partilhar o que escrevo com os leitores e ter a noção que o livro lhes vai interessar ao ponto de se tornarem meus leitores fiéis. Portanto, eu espero sempre contagiá-los com o meu entusiasmo com os livros. Perfeito, é isso mesmo. E há muita aventura, muita história, né? Você sempre aproxima o país, Portugal, das suas histórias, né? Então, isso é um orgulho. Eu acho que isso é um dos aspectos mais importantes na sua obra, que é esse orgulho por Portugal, pela história de Portugal, e levar isso para a criançada, né? Para os pequenos, como você fala. Isso mesmo. E Regina, suas palavras. Eu espero que vocês se divirtam muito com meus livros e contem para todo mundo, que assim eles também vão comprar, vão querer me ler, vão comprar meus livros. Tá, isso é brincadeira. Eu acho que o livro tem que trazer diversão. Para mim é muito importante passar coisas engraçadas, divertidas para a criança e principalmente emoção. A gente lê um livro para se emocionar, isso é fundamental. Se o livro não tocou em você, se ele não mexeu com você, não valeu nada. Você não leu, você fechou, esqueceu. Então, não tem graça. Legal é quando você fecha um livro e ele parece que fica dentro de você. Você não consegue parar de pensar nele. Então, é isso que eu gostaria que os leitores sentissem quando lessem os meus livros. E também esse desejo de aventura. Os meus livros também têm bastante aventura, tem sempre muita alegria, muito entusiasmo. Eu sou assim, né? Então, não estou aqui fingindo, representando, não é um palco para mim, isso é de verdade. E eu quero que eles sintam isso, que também se entusiasmem pela vida. É tão triste ver uma criança triste, eu fico acabada, né? Quando eu vejo, quando eu sei de alguma coisa que
que aconteceu com criança me entristece, assim, particularmente. Então, eu quero levar alegria, eu quero levar entusiasmo pela vida, pelas coisas, curiosidade, despertar curiosidade, uma coisa maravilhosa também, mas principalmente emoção. Então, essa emoção que é chorar, é rir, é ficar com raiva, é xingar a personagem, se identificar com ela ou não, né? Porque aqueles que a gente não gosta também são muito legais. Quem não gosta de um bom vilão, gente? Vilão é fascinante. Então, nesse jeito, você consegue viver aventuras sem riscos, né? Na pele das personagens. Então, é isso tudo que eu gostaria de passar para os meus leitores. E o que eu espero é que eles gostem dos meus livros e tenham vontade de ler, não os meus, só, todos. Isso mesmo, tenho certeza que eles adoram. É um sucesso atrás do outro. Obrigada. Muito bem. Gente, nós estamos terminando e eu gostaria agora que vocês deixassem uma mensagem para os leitores. Uma palavra, um incentivo, uma mensagem positiva. Heloísa. Olha, gente, ler é abrir um mundo de possibilidades de sonhar, de se aventurar e de realizar os seus sonhos. Mesmo que você não saia de casa, ao ler, você abre uma janela para o mundo. Então, gente, leiam mais. Perfeito. Vamos ler, continuar lendo sempre, e escrevendo, e publicando também. Isabel, suas palavras finais. Olha, a minha mensagem é que leiam muito, sempre muito, todos os autores. Quando não gostarem de algum livro, não forcem, ponham de parte, é para não ficarem com um só livro, isso é muito importante. E também que portanto, é uma coisa tão maravilhosa e importante que nós temos que ler por prazer, não temos de estar a fazer a obrigação de estar a ler, até porque eles podem ganhar aversão. Portanto, a ler vocês podem viajar, conhecer lugares espetaculares sem saírem do mesmo lugar, aventuras maravilhosas. Portanto, eu estou a incentivar a irem espreitar o meu site, que tem os livros todos. Os meus livros estão garantidos com muito mistério, aventura, emoção e divertimento, porque ler é um prazer. Perfeito, isso mesmo. Regina, suas palavras finais? Faço minhas todas as palavras de vocês. E repito, leiam muito, leiam sempre. Ler é uma delícia, ler deixa a gente ler gente. Eu até recomendo, quando você conhecer um gato bonito, assim, ao contrário, conhecer uma gatinha, não sabe o que falar para ela, pergunta qual o livro que você está lendo. Isso vai render muito assunto. Agora, se responderem para você, não estou lendo nada, cai fora, é o selo para, cabeça vazia. Perfeito. Olha, muito legal a sua colocação e a sua mensagem. Gente, eu quero agradecer muito a todos. Espero que o público tenha adorado a apresentação. Com certeza, foi maravilhoso estar com vocês. Eu tenho orgulho de publicar seus livros. Muito obrigado pela confiança em nossa editora. E estamos juntos nessa caminhada pela literatura ao redor do mundo, né? Se vocês derem um beijo muito grande, um abraço muito grande e muito obrigada por tudo. Obrigada, Nereide. Obrigada, Nereide. Obrigada. Tchau, menina. Tchau. Tchau.